Pois então, gente, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as empresas estatais. Sempre que vocês ouvirem falar de empresas estatais, ou alguém comentar, porque as estatais, quando usarem estes termos, é porque nós estamos falando das empresas públicas e das sociedades de economia mista que estão lá previstas como integrantes da administração indireta no Decreto-Lei 267. Então, a gente vai encontrar lá no próprio decreto as empresas estatais, chamadas então empresas públicas ou sociedades, né? E sociedades de economia mista, nós temos as duas. Só para vocês, entenderem, a gente vai conversar sobre um pouquinho do que é comum entre as duas e depois as principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Então, nós vamos começar do comum. O que é comum entre elas? Veja bem, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, sempre, tá? Aqui não precisa ter medo. Se você chega lá numa prova de concurso e cai uma pergunta dizendo assim: as pessoas jurídicas de direito privado são sempre pessoas de direito privado, as empresas estatais sempre são consideradas pessoas jurídicas de direito privado? Sim, sempre são pessoas, sempre serão constituídas como pessoas jurídicas de direito privado. Elas não serão constituídas como pessoas jurídicas de direito público, esquece, não tem. Tá? Então, pode ir no sempre sim, sempre pessoas jurídicas de direito privado. Então, isso vale tanto para a empresa pública quanto para a sociedade de economia mista, ok? Então, as duas aqui, pessoas jurídicas de direito privado, são integrantes da administração indireta, porque o próprio Decreto-Lei 267 diz isso, e elas são instituídas por autorização de lei específica. Então, lei não cria empresa pública e sociedade de economia mista. Lei autoriza a criação. Vejam que com isso a gente já consegue fazer uma diferenciação. Quando for pessoa jurídica de direito público, lei cria. Quando ela é pessoa jurídica de direito privado, a lei autoriza a criação. E sempre uma lei específica, tanto a que cria quanto que autoriza é lei específica. O que é uma lei específica? É aquela lei em que o conteúdo é só aquele. Não mistura-se conteúdos. Às vezes pode vir uma lei que trata do conteúdo A, do conteúdo B, enfim, mais abrangente. A lei que cria as pessoas jurídicas de direito público e aquela que autoriza a criação das pessoas jurídicas de direito privado, esta lei é específica, ou seja, ela só vai tratar deste assunto. Ou ela só vai criar, ou ela só vai autorizar a criação daquele ente. E aí, então, eu tenho a lei autorizando a criação de uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Tá bom, professora, a lei autorizou. E agora, como cria? Bom, eu vou fazer o ato constitutivo e eu vou registrar o ato constitutivo no órgão competente. No momento que eu registro o ato constitutivo no órgão competente, eu tenho então a entidade criada. É isso que vai funcionar. Vai vir uma lei e vai dizer assim: fica autorizada a criação da empresa pública, e traz lá todas as regrinhas. E aí vai se pegar esta lei e vai se fazer o ato constitutivo, a depender de como ela será constituída, qual o tipo que ela será constituída, faça o ato constitutivo, o contrato, o estatuto e faça o registro no órgão competente, ou no cartório ou na junta comercial. Feito o registro, deferido o registro, ela passa a existir, ela passa a ser, ela está agora criada, certo? Então, tá. As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas podem ser criadas para duas finalidades, tá? Duas finalidades que estão previstas na Constituição Federal.
Então, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, ela pode ser criada para prestação de serviço público, lá de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal. Então, ela pode ser criada para prestar serviços públicos, ou ela pode ser criada para exploração de determinadas atividades econômicas, consoante disciplinado no artigo 173 da Constituição Federal. Então, vejam que eu tenho ali, ou ela vai ser criada para a prestação de um serviço público, ou ela vai ser criada para a exploração de atividade econômica. Então, uma ou outra finalidade. Mas eu sempre vou definir para que aquela empresa estatal, que pode ser uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, pode ser criada. Só para já começar a ficar claro na mente de vocês. Eu posso criar, por exemplo, uma empresa pública prestadora de serviço público. Os Correios. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública prestadora de serviço público. Eu quero criar uma empresa pública exploradora de atividade econômica, a Caixa Econômica Federal. Então, vejo, são duas empresas públicas, tanto o Correio quanto a Caixa Econômica Federal, só que o Correio é prestadora de serviço público e a Caixa Econômica Federal é uma sociedade de economia mista. Tá, e uma sociedade, perdão, ela explora atividade econômica. Tá, professora, e a sociedade de economia mista? Bom, a sociedade de economia mista prestadora de serviço público, uma Celesc. A Celesc, no estado, uma sociedade de economia mista estatal, prestadora de serviço público. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica. A Petrobras é uma sociedade de economia mista que desempenha atividades econômicas. Então, elas podem ser criadas por uma ou outra. Sempre a lei específica autorizadora é que vai definir. Então, ela vai autorizar a criação destas entidades e vai definir a finalidade para o qual a empresa está sendo criada, ok? Então, eu vou especificar aqui a finalidade para o qual aquela empresa pública ou a sociedade de economia mista vai ser criada, qual é a finalidade dela. Só lembrando que, se a lei autoriza a criação, da mesma forma, a lei autoriza a sua extinção. Então, não é ato administrativo que desfaz, eu preciso de uma lei autorizando a extinção da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Aí vou lá, dou baixa no registro do ato constitutivo, então, e aí extinta está a empresa pública ou a sociedade de economia mista. Certo? Então, ela pode servir para prestar serviços públicos ou para desempenhar atividades econômicas. É para isso que elas vão ser criadas. Então, posso ter para uma ou para outra finalidade. E o regime jurídico? Bem, gente, nós estamos falando aqui de recursos públicos. Se nós estamos falando de recursos públicos, mas nós também estamos falando de desempenho de algumas atividades privadas. Então, nós temos aqui, de certa forma, um pouco de cada. Por isso que se diz que as empresas estatais, elas possuem um regime híbrido ou misto. Ou seja, ora aplicam-se regras de direito público, ora de direito privado. É o regime misto. Quando ela é prestadora de serviço público, eu aplico mais regras de direito público. Quando ela é exploradora de atividade econômica, eu aplico mais regras de direito privado. Então, você vai pegar, por exemplo, correio, você vai ver que ao correio serão aplicadas mais regras de direito público. Então, ele tem uma série ali de benefícios que são previstos no direito público e, claro, algumas de direito privado, mas mais regras de direito público. Já se você pega um Banco do Brasil, uma Petrobras, eu tenho sim as regras de direito público, mas eu aplico mais regras de direito privado. Porque eles estão desempenhando uma atividade econômica e que, se eu exijo
certos requisitos do direito público, elas não teriam competitividade no mercado. Então, eu deixo um pouquinho essas regras de direito público para que elas consigam sobreviver no mercado. Então, o regime, vejam que é o mesmo regime lá das fundações, é um regime misto. Ora mais direito público, ora mais direito privado. Certo? Aqui eu só coloquei criação e extinção, lei específica autorizadora, mais registro dos atos constitutivos no órgão competente. Podem ser criadas subsidiárias? Podem, desde que expressamente autorizadas por lei. Ou lá na lei que autorizou a criação da empresa pública, vem lá assim, fica autorizado desde já a criação de subsidiárias. Ou vem uma lei posterior e autoriza a criação das subsidiárias. Gente, da mesma forma que eu tenho controle lá nas autarquias e lá nas fundações, também tem controle aqui. O que a gente não pode esquecer é que há recurso público, elas são públicas. Por mais que o regime jurídico, as regras aplicáveis sejam muitas vezes de direito privado, elas ainda são públicas. Eu ainda tenho dinheiro público nelas. Como eu tenho dinheiro público, elas têm que ser controladas para ver se estão usando de forma adequada o dinheiro público. Então, sim, elas têm controle interno, as empresas estatais terão lá as suas controladorias, as suas ouvidorias, e tem regras bem específicas para elas, tá, gente? A Constituição Federal, lá desde 88, ela falava sobre a necessidade de criação de um estatuto específico para as empresas estatais, que trouxesse ali as várias regras que estas empresas estatais deveriam observar. Este estatuto, ele só foi criado em 2016, que é a Lei 13.303 de 2016. Essa lei, que é chamada Estatuto das Empresas Estatais, traz todas as regrinhas, então, que devem ser aplicadas a estas entidades. Então, agora eu tenho a lei, e aí traz lá a necessidade de conselho, regras específicas de fiscalização, regras específicas de controle. Então, tem uma série de requisitos aí que faz que é feito o controle destes entes, por quê? Porque tem dinheiro público envolvido, elas têm recursos públicos. Então, tem o controle interno e tem o controle externo também. Controle externo, inclusive, realizado pelo Tribunal de Contas nos moldes lá do artigo 71 e seguintes da Constituição Federal. Então, sim, eles, por como eles integram, como as empresas estatais integram a administração indireta e elas exercem atividades com dinheiro público, por óbvio que o Tribunal de Contas ele exerce o controle ali contábil, financeiro, orçamentário, enfim, ele controla quando envolve recursos públicos, envolve então o controle pelo Tribunal de Contas. Então também tem um controle interno e um controle externo. De novo aqui, regime jurídico híbrido, elas devem fazer licitação, devem fazer concurso público, então tem uma série de regrinhas que devem ser observados. Vamos ver. Licitações e contratos administrativos. Nós sabemos que existe uma lei geral de licitações, até 2021 era a lei 8666 apenas. A partir de abril de 2021, nós temos a nova lei de licitações, que é a 14133. Só que, como eu disse para vocês, a Constituição Federal estabeleceu a necessidade de que fosse criado um estatuto próprio para as empresas estatais. E aí veio a Lei das Empresas Estatais, a Lei 13.303 de 2016. E esta lei traz entre as várias regras, as regrinhas sobre licitações e contratos administrativos. Então, uma empresa estatal, uma empresa pública, ela precisa adquirir um bem, ela vai realizar licitação nos moldes da 13.313, não da 14.133, que é a Lei Geral de Licitações. Ela segue a regra própria, mas ela tem, sim, de acordo com a própria Lei 13.303 de 2016, tem sim que realizar licitações e contratos administrativos. Não esquecer sempre dinheiro público, faz licitação. Como que é o regime? Qual é o regime de pessoal? Gente, nós vimos que as autarquias, em regra,
por ser pessoa jurídica de direito público, elas seguem um regime estatutário, regime de pessoal estatutário. Então, as pessoas que trabalham em uma autarquia são chamados servidores públicos, com regime estatutário, tem um estatuto próprio, com regras próprias, tudo certinho. As pessoas que trabalham nas empresas estatais são seletistas, tá? São agentes públicos, mas não são servidores, são empregados públicos, porque eles são seletistas. Eu sigo as regras da CLT. E aí, gente, aqui nós temos um detalhe bem interessante. Por quê? As empresas estatais, elas devem realizar concurso para admissão de pessoal. Então, se você quer trabalhar no Banco do Brasil, você vai fazer o concurso. Se você quer trabalhar no Correio, na Caixa, na Petrobras, você passa por um processo seletivo, um concurso público. Chamado, nomeado, você passa a exercer a sua atividade, mas você não é servidor, você é empregado, você é detentor de emprego público, você é seletista. E aí vem a questão, existe uma súmula do TST que diz assim, porque a Constituição Federal, lá no artigo 40, 41, enfim, os seguintes da Constituição Federal, que ela fala da estabilidade, ela fala de estabilidade em cargo público. Então, somente tem estabilidade quem é detentor de cargo público. E quem é detentor de cargo público? Os servidores estatutários. Tá, professor, então quem trabalha no Banco do Brasil faz concurso, mas não tem estabilidade? Exatamente. Faz o concurso, mas não tem a estabilidade, aquela lá depois de 3, que você adquire depois de 3 anos de efetivo exercício, que o servidor público adquire, porque ele é detentor de cargo. O seletista que trabalha nas empresas estatais não tem estabilidade. Ah, então quer dizer que pode ser mandado embora a qualquer hora? De regra, sim. Inclusive, existe uma súmula do TST que fala exatamente isso. Que como a estabilidade, a súmula é a 390 do TST, que como a estabilidade é para cargo, não tem estabilidade no seletista. Essa súmula vai dizer o seguinte: ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante concurso, aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Tá? Então, inclusive, e aí, por conta disso, veio uma divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à possibilidade de dispensa imotivada desses agentes. Então, vinha algumas decisões, né, jurisprudenciais dizendo: já que não tem estabilidade, pode haver dispensa sem justa causa. Aí vem a doutrina, vem, enfim, o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o expoente do direito administrativo, e diz: espera lá, gente, não é justo. A pessoa passa por um processo de concurso público, um processo seletivo difícil, é um concurso público. Então, como não é livre a admissão dessas pessoas, já que elas devem ser aprovadas num concurso público, não se pode admitir que se possa desligar os empregados assim, sem qualquer tipo de justificativa, como seria numa empresa privada. Então, gente, não faz sentido isso. A maior parte da doutrina vem e diz: ok, seleciona por concurso, tudo bem que não tem estabilidade, mas para o desligamento deste empregado, precisa-se fazer um processo administrativo com contraditório, ampla defesa, devida justificativa, ok? Mas não tem estabilidade, tá, gente? A estabilidade é de cargo público. Então, se você quer fazer um concurso para ter estabilidade, você tem que fazer um concurso para um cargo público, ou seja, em regra, numa pessoa jurídica de direito público, tá? Em regra, porque mesmo algumas pessoas jurídicas de direito público, alguns municípios são seletistas, tá bom? Então a gente cuida com essa situação, certo? Mas não vai ser mandado embora de qualquer jeito, porque foi aprovado num concurso, é difícil. Né? Não vejam que não é uma matéria que está pacificada no STF. A gente vai encontrar decisões em ambos os sentidos. Vamos encontrar decisões que dizem que o desligamento deste empregado não depende de motivação,
Mas a maioria, a orientação dominante é que a motivação é indispensável, já que é um ato administrativo que desliga este empregado, e já que teve todo um processo de aprovação no concurso público, enfim, ok? Então, só cuidem com essa situação aqui. Já os dirigentes das empresas estatais é cargo em comissão. Cargo em comissão, vocês sabem que é de livre nomeação, livre exoneração. Então, o chefe do executivo nomeia lá o dirigente. Se não quer mais, ele simplesmente exonera e está tudo certo. Então, o cargo dos dirigentes são cargos em comissão. Os demais eles são, então, seletistas. Passa no concurso público, só que segue regime seletista. Esse é o regime de pessoal. Em relação ao regime tributário, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Tá? Então, isso é disposto, inclusive, no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Diz, então, que elas não poderão gozar, então, de privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado. Então, imaginem uma empresa pública exploradora de atividade econômica. Se as demais empresas do mesmo ramo dela possuem uma isenção, ela pode se beneficiar desta isenção, mas ela não vai ter uma isenção tributária só para ela, tá, gente? Por quê? Professora, mas é uma empresa estatal. Mesmo sendo uma empresa estatal, mesmo atuando na prestação de serviços públicos, ela tem ali o regime jurídico de direito privado. E ela segue esse regime próprio das empresas privadas. E aí eu não consigo estender a elas os benefícios tributários que, por exemplo, as autarquias possuem, que é a imunidade tributária. Tá? Então, a gente não tem ali as imunidades, enfim. Existe aqui um tratamento diferenciado para o correio, tá? Empresa de Correios e Telégrafos. Existe um entendimento diferenciado porque é um serviço exclusivo, e aí, para os Correios, são estendidos alguns benefícios de pessoa jurídica de direito público, mas são bem específicos e somente para eles, tá? Então, o Correio ali, porque tem ali serviços, situação pública, eles acabam tendo alguns benefícios de direito público. Mas, em regra, estas entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas não têm ali privilégios fiscais. Temos também, gente, que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, isso previsto expressamente na Lei 11.101 de 2005, que é a lei que trata de recuperação judicial e falência, lá no artigo 2º diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não estão sujeitas à falência e recuperação judicial, independentemente do seu objeto. Aqui, a doutrina também diverge. Tem doutrinadores que dizem que deveria ser aplicado, poderia. Tem doutrinadores que dizem, não, eu não poderia aplicar falência para aquelas prestadoras de serviço público, mas para as exploradoras de atividade econômica eu deveria aplicar. O fato é que consta expressamente na Lei 11.101, no artigo 2º, que eu não aplico, que elas não estão sujeitas à falência e recuperação judicial. Se um dia quiserem mudar isso, talvez mudem, mas por enquanto esta é a previsão legal, que elas não estão sujeitas à falência e recuperação judicial. O que mais? E a responsabilidade das empresas estatais, como fica? Gente, aqui um cuidado, nós precisamos diferenciar. Tá? É diferente a responsabilidade. Como assim diferente, professor? Se ela é prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Por quê, professora? Porque o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele diz que as prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva. E ele não diz se é de direito público ou de direito privado, ele só diz que prestadoras de serviço público a responsabilidade é objetiva. Então, aqui, mesmo sendo uma empresa estatal com regime jurídico de direito privado, se ela for prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Vamos entender isso. Como assim? Vamos pensar
que o motorista lá está dirigindo o veículo do correio. Lembra que o correio é uma empresa pública prestadora de serviço público. E ele está lá dirigindo e bate no seu carro. Bateu no seu carro, você vai entrar com processo em face de quem? Do correio. Você vai entrar contra o correio. E aí você vai dizer que você não vai precisar comprovar culpa ou dolo, porque a responsabilidade é objetiva, ok? E aí comprova lá o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e está resolvida a situação, certo? Não precisa comprovar culpa ou dolo, porque as prestadoras de serviço público têm responsabilidade objetiva. Vai lá, Celeste, arrumar um poste na frente da sua casa, sei lá, se perde ali na prestação de serviço, derruba o poste em cima da sua casa. Responsabilidade objetiva da Celesc. Vai processar a Celesc e vai comprovar o nexo de causalidade entre conduta e dano. Não precisa comprovar culpa ou dano. Ah, mas o servidor que estava lá não tomou cuidado. Não preciso comprovar nada disso. Responsabilidade objetiva. Já as exploradoras de atividade econômica, para elas, a responsabilidade é subjetiva. Então, se você foi lá no Banco do Brasil e lá você teve um prejuízo, você vai entrar com uma ação em face do Banco do Brasil, mas você vai ter que comprovar culpa e dolo. Tá? Você tem que sempre lembrar. Se for prestadora de serviço público, responsabilidade objetiva. Se for exploradora de atividade econômica, nós temos, então, a responsabilidade subjetiva. Eu não aplico para as exploradoras de atividade econômica a responsabilidade prevista no artigo 37, parágrafo 6º, porque ela segue o regime de direito privado, elas estão ali mais no regime jurídico de direito privado. Professora, mas ela não integra administração indireta, ela não tem dinheiro público. Tem tudo isso, mas a responsabilidade é subjetiva. Tá? Neste caso, eu aproximo mais do direito privado e não do direito público. Já as prestadoras de serviço público, ela efetivamente vai e responde de forma objetiva, porque ela entra no conceito do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Por fim, os bens públicos, se for empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, e este bem está atrelado à prestação de serviço público, são bens públicos, têm a mesma proteção de bens públicos. Então, o veículo que a Celesc utiliza para ir fazer as manutenções nos postes, este está protegido pelas regras de bens públicos, então não pode penhorar ele. Agora, se a Celesc tem lá um terreno que não usa, que está lá parado, aí ele não está atrelado à prestação de serviço público, ele não tem essa proteção. Já os bens das exploradoras de atividade econômica são bens privados sem quaisquer garantias. Então, se entrar com processo contra o Banco do Brasil, você pode penhorar algum bem do Banco do Brasil. Ok? Então, estas, gente, são as regrinhas que são aplicáveis a ambas, sociedade de economia mista e empresa pública. Agora a gente vai falar das diferenças entre elas. O que é diferente entre a empresa pública e a sociedade de economia mista? Vamos lá. As sociedades, primeira diferença é a forma jurídica. As sociedades de economia mista são sempre sociedades anônimas, elas sempre serão constituídas como SA, sempre como sociedades anônimas, reguladas pela Lei 6404 de 76. Então, vocês sempre vão ter Banco do Brasil SA, Petrobras SA, sempre vai ter Celesc SA, sempre vai ter SA, porque ela sempre vai ser a sociedade anônima. Sociedade de economia mista não tem opção de escolha, sempre vai ser sociedade anônima. Já a empresa pública pode optar por qualquer forma jurídica. Pode ser limitada, pode ser comandita simples, pode ser SA, pode ser sociedade simples, qualquer forma jurídica que o direito permita pode, então, ser aplicado para a empresa pública. Então, aí, o regime jurídico, ela pode assumir qualquer das formas jurídicas permitidas no direito. Certo? Primeira diferença, forma jurídica. Segunda diferença é o foro processual, é o juízo competente. Se for uma empresa pública federal, nós seguimos a regra do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, e as ações são julgadas na Justiça Federal.
Então, se você vai mover uma ação contra a Caixa Econômica Federal, vai ser na Justiça Federal. Se você vai mover uma ação contra o Correio, por ser uma empresa pública federal, é na Justiça Federal. Agora, se é uma empresa pública estadual, distrital ou municipal, é na Justiça Estadual. Então, por exemplo, se você tiver uma empresa pública no estado de Santa Catarina, você vai entrar com ação na Justiça Estadual. A sociedade de economia mista independente, estadual, federal, distrital, independente, é sempre na Justiça Estadual. Então, você cuida, porque olha só, se você for entrar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, você vai entrar na Justiça Federal. Se você for entrar com uma ação contra o Banco do Brasil, é na Justiça Comum, Justiça Estadual. Então, cuida com essa situação, porque também há uma diferença entre elas. E a composição do capital. Na sociedade de economia mista, nós vamos ter capital misto. Já diz, né? Sociedade de economia mista, público-privado. Junta os dois. Claro que, mesmo sendo um capital misto, mesmo tendo recurso público e recurso privado, a maioria do capital votante deve pertencer à União ou à entidade da administração indireta federal. Tá? O capital votante tem que ser do recurso público, certo? Mesmo que eu tenha capital público e privado ali, o maior votante tem que ser o público. Já na empresa pública, o capital é exclusivamente estatal, tá, gente? É exclusivamente público. Não tem capital privado na empresa pública, não tem dinheiro privado na empresa pública. Pode-se sim capital de outras pessoas jurídicas de direito público e estatais de direito privado, mas a maioria do capital votante tem que pertencer à União. Estamos falando aqui de entes estatais. Então, vejam, vou lembrar. Sociedade de economia mista, o capital é misto, público e privado, só que a maioria do capital votante tem que pertencer à União. E a empresa pública, o capital é exclusivamente estatal, exclusivamente público. Aqui para ficar fácil, ó, um quadrinho, para a gente visualizar as características e as diferenças. Então, qualquer uma empresa pública, Caixa Econômica Federal, uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil. Trouxe os dois porque eles são os mais conhecidos. Tanto uma quanto a outra possuem personalidade jurídica de direito privado, estão sujeitas a controle estatal, estão vinculadas à finalidade prevista em lei e exercem atividade econômica. A criação e a extinção se dá através de autorização por lei específica. O regime de pessoal é o seletista. Regime jurídico, mais de direito público quando presta serviço público, mais de direito privado quando explora atividade econômica, e os bens, salvo aqueles atrelados à prestação de serviço público, os demais são bens privados. Isso comum. E aí a diferença? A Caixa Econômica Federal, capital 100% público, Banco do Brasil, capital misto público e privado. O foro processual, na Caixa, em regra, na Justiça Federal. O foro processual Banco do Brasil, Justiça Estadual. Forma jurídica. A empresa pública, qualquer forma admitida em direito. Já a sociedade de economia mista, sempre sociedade anônima. E com isso, nós temos aqui as características comuns e as diferenças entre uma e outra. E aqui, um quadrinho, então, com as principais características de cada um dos entes. A autarquia, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. E com isso, nós encerramos aqui os entes da administração indireta previstos no Decreto-Lei 200 de 67.